Joguei e finalizei Mario Luigi Brothership. Estou aqui agora nessa análise para explicar para vocês todo esse caso de amor com umas pitadas de ódio que eu tive com esse jogo. Bora pra análise, simbora. Digplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais uma análise, dessa vez com Mario Luigi Brothership. Gostaria de agradecer a Nintendo do Brasil por ter concedido o jogo de forma antecipada, que a gente pudesse criar esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. Por tratar de ser um jogo bem longo, eu não consegui trazer o jogo de forma antecipada, nem no dia de lançamento. Estou trazendo hoje, porque foi quando eu terminei de jogar, escrever o roteiro dessa análise, editar e finalizar esse conteúdo maravilhoso pra vocês. Eu não quis trazer uma análise parcial pra vocês, seja na data de embargo ou então na data de lançamento do jogo, porque eu não achava justo. Eu acho que eu tinha que jogar o jogo por completo para poder trazer uma opinião embasada e do início ao fim de quem realmente experimentou e passou por todas as fases daquele jogo ali, né? Como tradicional, essa análise vai ser dividida por partes, como história, gameplay, conteúdo e conclusão, com uma nota final. Vai estar tudo na timeline aqui embaixo, mas eu recomendo você assistir a análise inteira, porque ela tá bem bacana. Vamos começar com algumas informações básicas do jogo. Mario Luigi Brothership foi lançado dia 7 de novembro, exclusivamente para o Nintendo Switch, custando R$ 299 de forma digital ou R$ 349 de forma física. E muito importante, está em português do Brasil. E quando eu falo muito importante, é muito importante mesmo, porque é um jogo de RPG que tem muito texto, você depende de ler e entender o que está acontecendo para poder conseguir completar missões e avançar na história. É o primeiro RPG do Mario, então é muito bem-vindo que ele esteja em português. Um grande acerto da Nintendo no Brasil para poder trazer cada vez mais um público diverso para o seu ecossistema aqui no nosso país. Valeu, Nintendo, continua assim, queremos todos os outros jogos em português também. Vamos falar um pouquinho agora sobre a história do jogo, mas claro, sem spoilers. Mario Luigi estava no Reino do Cogumelo, às beiradas do castelo da Peach, em uma confraternização com a Peach, os Toads e vários outros personagens icônicos. Até que um enxame de abelha quase atinge Luigi, que cai de um precipício e Mario corre para agarrar o irmão. Após salvá-lo, um brilho acende nas mãos de ambos e um vórtex abre no céu e suga Mario, Luigi, Peach, Bowser, seus capangas e todo mundo que estava ali para um reino novo, um arquipélago chamado Elétria, que havia acabado de ser completamente separado pelo grande vilão chamado Ampério. Mario e Luigi caem na ilha navegante chamado Nauta e embarcam numa aventura para tentar retornar ao seu reino cogumelo e também ajudar a TT, que é uma tomadinha muito simpática que é guardiã da grande árvore Arbolux, responsável por reconectar todas as ilhas de Elétria. Mario e Luigi embarcam então nessa aventura para poder reconectar todo o reino de Elétria, ajudar TT e todos os habitantes dali e voltar para o reino cogumelo. Essa é uma introdução bem básica da história para poder evitar spoilers, e quando eu falo básica, não se trata apenas da minha descrição, se trata da história também. Ela é bem básica. Esse é um dos pontos bem negativos desse jogo, o que é um problema, já que a gente está falando de um jogo de RPG. Eu achei a história muito fraca, desde o início até o final, sabe? Ela não te envolve, ela não te encanta, porque ela é muito simples. E aí entra também a questão dos personagens envolvidos nesse novo reino de Elétria. Todos eles são baseados em tomadinhas, já que Elétria faz referência à eletricidade. Todo esse jogo é baseado em eletricidade, afinal você tem que reconectar as ilhas por meio elétrico também. E os NPCs, eles são cara de tomada, eles são todos baseados em tomadas, em plugs elétricos, e isso pra mim não causou uma sensação de vínculo. Fazendo um trocadilho aqui, os NPCs dos personagens não conectam com o jogador, justamente pela sua aparência genérica, temática de tomadinha. A mim, não foi uma coisa que ajudou a me envolver ali na história. E aí você junta personagens que não são tão carismáticos e meio genéricos, junto com uma história que não avança muito, essa parte pra mim peca do jogo. Pra você ter uma noção, eu comecei a me identificar mais com a história do jogo e com os personagens ali daquele jogo quando o Bowser entra na trama. Aí você vê o Bowser, os capangas dele, o Bowser Jr., então aí você consegue gerar um vínculo ali de personagens carismáticos que você já conhece. Mas, em contrapartida, esse tema de eletricidade é um prato cheio pra quem gosta de catar referências, porque inimigos do jogo, por exemplo, são referências de alguma coisa específica, algum plug, alguma conexão, alguma tomadinha, né? Tem inimigos em formato de HDMI, tem inimigos em formato de plug P3, de fone de ouvido. É bem interessante a criatividade na diversidade de aparências de inimigos ali, mas isso não pegou muito bem para os NPCs, que precisam ser personagens carismáticos, e pra mim ficou um pouco genérico.
Vamos partir agora, galera, para falar do grande tchan desse jogo, que é a jogabilidade, o gameplay do jogo. Aqui é onde Mario & Luigi Brothership brilha absurdamente. Para quem não sabe, esse é um jogo de RPG de turnos, mas com muita ação. E eu diria que ele tem mais ação do que RPG, mesmo sendo de turnos. Eu vou explicar isso pra vocês e vocês vão entender. Basicamente, você joga sempre com os mesmos personagens, Mario e Luigi, sendo o Mario o personagem principal, mas você interage com o Luigi em várias formas. Todas as ações que você vai fazer com o Mario, você aperta o botão A. Todas as ações que você vai fazer com o Luigi, você aperta o botão B. Deixando bem característico ali que cada um tem o seu botão de ação específico. O jogo, fora das batalhas, que a gente vai falar delas daqui a pouco, tem um foco muito grande em exploração. E aqui é onde o Reino de Elétria brilha. Porque o conceito do jogo é você viajar pela ilha flutuante Nauta, como se fosse um barco, e explorando vários mares bem interessantes, e encontrando ilhas, seja ilhas grandonas ou pequenas ilhas. Você viaja até essas ilhas e explora essas ilhas para poder fazer missões principais ou missões secundárias. O design dessas ilhas, sabe? As coisas que você tem que fazer ali, que é um punhado de desafios de plataforma, desafios de quebra-cabeça e até mesmo alguma exploração, desvendar algum mistério ou então ajudar algum NPC em alguma missão ou missão secundária, é muito bacana. E aí você vai precisar usar as ações do Luigi, como eu falei, apertando o botão A e B, e existe uma ação específica chamada Ação Bros, que nada mais é que uma ação em conjunto entre irmãos. Você pode virar um OVNI e sair flutuando por aí para poder ir para plataformas mais longe. Você pode virar uma bola e entrar em pequenos dutos. Você pode disparar bolas de fogo ou bolas de gelo. Então, assim, toda essa parte de desafios de plataforma e quebra-cabeça fica mais complexo conforme você vai avançando no jogo e ganhando novas habilidades. Para mim, é uma das partes mais legais do jogo. É você descobrir novas ilhas, explorar todas elas e fazer todos os desafios que tem ali. Mas claro, como eu falei, ele é um jogo de RPG de turno, então as batalhas são de turno. Uma coisa muito boa é que os inimigos são visíveis no mapa, então você pode pular eles, você não necessariamente é obrigado a lutar com encontros aleatórios. Isso é muito bom, eu agradeço demais sempre que isso acontece no RPG. Como funcionam as batalhas de turno de Mario e Luigi Brothership? Elas são baseadas em comandos de ações, basicamente como funciona Mario RPG e também Paper Mario. Mario e Luigi podem fazer duas ações básicas, que é pular na cabeça de um inimigo e dar uma martelada. Assim como nos outros RPGs, você vai usar o pulo quando o inimigo voar, por exemplo, porque se você usar o martelo você não vai alcançar ele. E se o inimigo tem um espinho na cabeça, você não vai poder pular nele, senão você vai tomar dano, você tem que dar uma martelada. No ataque de pulo e martelo, o Mario e o Luigi interagem entre si, então vocês vão ter que apertar o botão A e B na hora certa para poder dar um ataque mais efetivo. Além dos ataques básicos, você também pode usar os ataques especiais, chamados de ataques Bros. Mario tem a sua lista de ataques Bros e o Luigi tem a sua lista, só que cada ataque faz uma ação em conjunto, onde você precisa apertar o botão na hora certa para poder completar aquele desafio ali de comando de ação para poder ter sucesso naquele ataque. É muito legal, deixa a batalha muito dinâmica. Além disso, existe plugs de batalha, que são plugs ali realmente que você pode encaixar algumas tomadinhas que você vai criando ou ganhando no decorrer do jogo para dar algum efeito especial. Pode ser um efeito passivo, como por exemplo, todo início de turno você tem uma cura de cogumelo automática, ou algumas coisas ativas, como cai uma bola de ferro na cabeça do inimigo quando você dá um ataque nele. Isso é fundamental para a batalha. Fundamental, porque conforme o jogo vai avançando, ele vai ficando mais difícil e depende da estratégia que você bolar para poder utilizar para os seus ataques terem benefícios ou então benefícios passivos por causa desses plugs. É uma mecânica assim muito boa. Além dessa mecânica, falando especificamente de lutas contra chefes que são maravilhosas, existe a Luigi Ideia, que é basicamente quando o Luigi para ali naquela luta contra um boss, um inimigo específico, olha no cenário e tem uma ideia do que pode ajudar para poder causar mais dano naquele inimigo. E assim como todo jogo, você precisa executar alguns comandos apertando B ou A ali naquele momento. E se você executar com sucesso, você vai dar muito dano naquele inimigo. É muito legal. Os inimigos, obviamente, te atacam. Cada inimigo te ataca uma variedade de ataques diferentes. O mesmo inimigo pode ter vários tipos de ataques diversos. E você tem duas opções. Você pode apertar um botão para se defender, ou você pode tentar contra-atacar. E esse contra-ataque pode ser tanto usando o pulo ou usando o martelo no tempo certo. Eu acho o jogo bem desafiador, porque o tempo todo você precisa ficar apertando os botões no momento certo, seja para poder dar um ataque efetivo ou para se defender e dar um contra-ataque de forma efetiva também. E isso para mim fez a dificuldade do jogo ser bem elevada, tá?
Comparando os últimos lançamentos do Nintendo Switch, como Super Mario RPG, ou então o Paper Mario The Thousand Year Door, a dificuldade de Mario Luigi Brothership é muito, mas muito, muito superior. Eu dei com incontáveis game overs, e o legal é que o jogo tem uma opção de acessibilidade, que você pode, quando você perde muito uma batalha, você pode colocar no modo fácil, apenas para aquela batalha, e se você perder mais ainda, ele habilita o modo mamão com açúcar, para poder ficar mais fácil ainda. Esses modos deixam os ataques do Mario Luigi mais fortes, e os inimigos mais fracos também. Vamos partir agora, galera, para falar um combinado de gráfico, performance e trilha sonora. E assim como na gameplay, essa parte aqui o jogo brilha absurdamente. O visual do jogo é lindíssimo, ouso dizer que é um dos jogos mais bonitos que o Nintendo Switch tem hoje em dia. Claro que por se tratar de um jogo de visão isométrica e câmera travada, isso ajuda para poder manter ali o jogo com uma performance boa. Mas não importa, porque foi muito bem aplicado. Artisticamente o jogo encanta absurdamente, é muito bonito. E falando de resolução, eu não sei qual é a resolução dele, mas ele parece estar no talo, tanto no modo dock quanto no modo portátil. E falando do modo portátil, galera, parece que esse jogo foi feito para ser jogado nele. Talvez porque ele tenha vindo originalmente de consoles portáteis, porque ele roda maravilhosamente bem, ele é muito bem adaptado no modo portátil, seja na resolução, na nitidez ali do gráfico, da imagem, o tamanho das letras e de tudo que aparece na tela. Cara, é gostoso demais jogar no modo portátil. Eu joguei mais no modo dock do que no portátil por questão de conveniência, porque como eu tava fazendo review, precisava ficar várias horas seguidas jogando, então ficou mais confortável pra mim jogar na dock. Mas os momentos que eu joguei no modo portátil foi muito bacana. Eu preferia ter jogado esse jogo todo no modo portátil, porque ele fica absurdamente bonito e combina demais com esse modo. Recomendo. Falando de performance, o jogo roda todo a 30 frames, que é mais do que o suficiente para você se dar bem com esse jogo, não precisa mais do que isso. Seria legal se tivesse 60? Sempre é, mas não atrapalha. Falando de quedas, só teve um lugar que eu senti queda, que é na Ilha Nauta, tá? E conforme você vai avançando no jogo, a ilha vai crescendo, digamos assim. E ela vai tendo mais coisas ali. E aí no final do jogo você consegue perceber que a ilha sofre um pouco para poder rodar todos os recursos ali com tudo ali. Mas cara, isso não atrapalha em nada, nada o jogo, nada com nada. Se tem alguém falando de performance ruim no jogo, algum problema tá no Switch, no cartucho, no cartão de memória, porque sinceramente, nada de performance me atrapalhou nesse jogo. Pelo contrário, o jogo roda liso, lindo e liso, maravilhoso. Eu preciso dar um destaque aqui, referente à parte visual do jogo, que são as animações. As animações desse jogo são absurdas. Uma das melhores animações também dos jogos do Nintendo Switch. Seja animação de ataque, seja animação de expressão de Mario Luigi, seja animação dos inimigos, ou então as cutscenes, os videozinhos que tem no jogo. As animações são absurdamente bem feitas e bonitas e envolventes e você, sabe, se deleita nelas. É absurdo o que as animações desse jogo têm. Cada detalhezinho que eles colocaram ali faz o jogo ser mágico visualmente. Maravilhoso. Partindo para trilha sonora e design de áudio, o jogo dá um show também. A trilha sonora é gostosíssima. Não teve uma música que eu fiquei de saco cheio de ouvir, sabe? Sabe aquela música de chiclete, que às vezes você escuta tanto, que o jogo bota tanto ali que te chateia? Não tem nenhuma. Todas as músicas são muito boas e gostosinhas de jogar, ao ponto de às vezes você parar numa ilha ou outra e, putz, que música maneira, eu vou ficar aqui parado ouvindo. É muito boa, muito, muito boa mesmo. E o design de áudio, galera, os efeitos sonoros de você atacando, do Mario e Luigi falando. O Mario, sabe, o jogo não tem dublagem, eles não falam na língua, sei lá, inglês, português, isso não existe. Eles falam na língua do jogo, né? Os inimigos falam com... E o Mario e o Luigi, eles falam uma língua deles, com sotaque italiano. É tipo assim... Ou então o Mario falando... Luigi... É assim, é muito envolvente. Eles fazem uma movimentação, sabe? E eles batem palminha, fica o barulho da palminha. Cara, a parte audiovisual desse jogo é absurda. Vou deixar um trechinho pra vocês do Mario conversando e o Luigi conversando, que, cara, toda vez que eles conversavam, eu ficava assim, que maravilhoso que fizeram. Eu não sinto falta de dublagem nesse jogo, olha só.
Oh, yeah! Vamos falar um pouquinho agora sobre o conteúdo do jogo. E se você tá em dúvida se o jogo vale a pena pela questão de conteúdo, já tira a sua dúvida que o jogo tem muita coisa, tá? Você deve ter percebido que muitos reviews, muitas análises saíram no tempo de embargo, ou então no lançamento do jogo, incompletas. Porque a galera não teve tempo de terminar de jogar. Por quê? Porque o jogo é longo. Eu levei pouco mais de 45 horas para poder finalizar o jogo. Sendo que eu pulei muita subquest. Mas muita subquest, pra caramba. Eu comecei o jogo fazendo só as subquests perdíveis, porque tem umas subquests que são vermelhinhas, que se você não fizer até determinado momento da história, você não consegue fazer mais. Eu fui fazendo ali as subquests. Chegou no momento decisivo do jogo, que eu ia perder umas 15, 20 subquests, sei lá quantas, muitas. Eu fiz um save separado e falei, beleza, aqui é o final do jogo. Então eu vou salvar separado, vou finalizar o jogo, e depois eu volto para poder fazer subquests perdíveis e todas as outras. Que são legais, é legal você fazer subquest. O que aconteceu? O jogo se estendeu por mais 11 horas. 11 horas. E aí eu desisti de fazer até as subquests perdíveis, porque o jogo é muito grande, é muito comprido. E pra mim, aqui é um ponto fraco do jogo. Ele se estende mais do que necessário. Sabe que todas aquelas coisas maravilhosas que eu falei pra vocês, de descobrir ilha, de você ver algumas mecânicas de plataforma, de puzzle, utilizar as ações do Mario e Luigi. Então assim, o jogo pega essas mecânicas e repete elas algumas vezes num conteúdo filler, sabe aquele conteúdo que não serve pra nada? Que você sente que você foi numa missão, achou 2, 3 horas e só repetiu coisas que você já fez anteriormente e não agregou em nada no jogo? O jogo faz isso, tipo, diversas vezes. Pra mim, esse jogo, eu poderia ter finalizado ele por volta de 30, 35 horas no máximo. Mas ele se estendeu pra mim até 46 horas, que teve muita coisa arrastada. E no início do review eu falei que é um caso de amor com pitadas de ódio, e nessa hora eu fiquei realmente saturado. A palavra certa é saturado. Talvez por estar fazendo uma análise, jogando direto, muito tempo. Eu tive sessões de jogatina de, sei lá, 4, 5 horas seguidas. E sim, isso cansa, né? Porque você tá jogando a mesma coisa durante muito tempo. Mas é um conteúdo repetitivo desnecessariamente só pra poder esticar a corda, só pra poder esticar a campanha. Eu achei desnecessário. Muita coisa poderia ser colocada em meios de subquest, sabe? Pra você conhecer um pouco mais um personagem, pra você conhecer mais um pouco de uma história ali e repetir mecânica que já foi colocada anteriormente. Eu não sou contra repetir mecânica, porque quando ela é boa, vale a pena você experimentar de novo. Mas quando ela se repete muitas vezes, principalmente num conteúdo que é claramente desnecessário, pra mim isso é um ponto negativo. Então assim, o jogo se estende além do necessário e ele quase me perdeu nisso. Talvez não tenha me perdido porque eu queria finalizar pra fazer o review. E graças a Arceus que não me perdeu, porque o final do jogo é muito bom, tá? A parte filler de 10 horas ali que te separa entre o que você acha que terminou e o terminou, cara, é realmente cansativo. Mas o final do jogo, que final maravilhoso, tá? Que final maravilhoso. E partindo para a reta final dessa análise, galera, vamos para a conclusão, onde eu vou dar os meus pontos positivos, os meus pontos negativos e uma nota final. Pontos positivos, galera. Graficamente, visualmente, artisticamente, o jogo é lindíssimo. Absurdamente lindíssimo. E aliado a isso, com animações absurdamente bem feitas e gostosas de assistir. A jogabilidade do jogo é fantástica, seja na exploração, em completar quebra-cabeças, desafios de plataforma, e os ambientes de Eletria, as ilhas ali de Eletria, são muito gostosinhas de jogar e de conhecer. Então a exploração do jogo também é muito boa. Pontos negativos: história muito fraca ao ponto de não envolver o jogador, assim como NPCs genéricos dessa temática de tomadinha não me fisgou, não conectaram. E o jogo se estende além do que deveria, dando aquela sensação de cansaço em determinado momento da aventura. Mas é aquilo, galera, vamos lá. Mario e Luigi é um jogo que te encanta logo de cara. Quando você pegar lá o seu cartucho, colocar no Switch ou baixar e jogar ele, suas primeiras horas vão ser encantadoras. Porque o jogo ele tem um charme absurdo visual, carisma exacerbado de Mario e Luigi, com as suas falas, suas expressões caricatas, a vontade de conhecer e explorar cada nova ilha que aparece. É tudo muito carismático e gostoso. Uma pena não poder dizer o mesmo dos NPCs e da história do jogo. Embora o jogo se arraste um pouco no seu desenrolar,
É gostoso demais desbravar os mares de Eletria, achar novas ilhas. É sempre uma gostosa e divertida emoção toda essa parte da aventura. A exploração e jogabilidade é sempre cheia de desafios que jogam a regra do jogo lá pro alto. O que eu posso dizer aqui nessa conclusão, galera, é que Mario & Luigi Brothership é sem dúvida indispensável para quem ama jogos de RPG do Mario. E com tudo isso dito, a minha nota do jogo é 80. Acho uma nota justíssima e é uma nota que variou muito de acordo com a minha gameplay, tá? Ela começou tipo 90, caiu pra 80, aí foi pra 75, aí veio o final do jogo super envolvente, voltou pra 80, então essa nota ficou oscilando conforme eu ia jogando e tendo novas sensações, ela foi subindo e descendo e ela se estabilizou em 80 por causa de todos esses pontos positivos e negativos e tudo que eu descrevi de Mario & Luigi Brothership aqui nessa análise pra vocês. Então é isso, galera, espero que vocês tenham curtido essa análise aqui do canal Digplay, que é a casa da Nintendo do YouTube brasileiro, de Mario & Luigi Brothership. Gostou daquele like maneiro, se inscreve no canal se não é inscrito e compartilha com outras pessoas para poder ficar sabendo mais também sobre esse jogaço. Se você quiser comprar o jogo de forma física, eu vou deixar na descrição os melhores preços e na forma digital o melhor lugar na Nuvem, parceira oficial da Nintendo, onde você compra com mais vantagens que na eShop. Você pode parcelar, comprar no Pix, no boleto e ainda ganha cashback para sua próxima compra. Me segue nas redes sociais, @canal Digplay no Twitter, Instagram e no Threads, @canaldigplay.com, no Blue Sky. Para ficar por dentro das melhores promoções de Nintendo, grupo Dig Ofertas no Telegram e no WhatsApp. E notícias escritas, www.digplaynews.com. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!